Vamos começar com um vídeo de ontem do Marcel Van Hatten quebrando a melancia no meio, sem dó nem piedade. Vamos colocar o primeiro vídeo para vocês. O Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando, então é fake news. Pede para botar, é fake news. Pede para botar no inquérito, para o Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Mas vou dispensar maiores saudações, até porque a minha fala talvez represente um desabafo mais do que qualquer outra coisa. Eu pedi para buscarem a Constituição do Supremo Tribunal Federal lá no prédio vizinho, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil já não vale mais há muito tempo. E o artigo 142, colhido lá nessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, presidente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na Eu preciso falar para o pessoal. O vídeo é um pouco longo, coloquem no perfil do Marcel Van Hatten para assisti-lo na sua integralidade, mas a gente tem mais um corte, né, que o Dárcio Bracarense fez, que eu achei uma gracinha. Queria colocar para vocês o corte dele. Realizadas buscas e apreensões completamente ilegais. O mínimo que se esperava das Forças Armadas e do Ministério da Defesa era solidariedade com aqueles que estão sendo perseguidos injusta e ilegalmente. Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional? Ou o Exército, as Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé? Senhor presidente, eu acho vergonhoso o que nós estamos vivendo, porque depois dessas notícias que nós vimos sobre a participação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoridades policiais, negando ampla defesa, direito ao contraditório, publicidade e revogando o Código Penal Militar, ou ele ainda existe. Depois disso tudo, nós acompanhamos em todos os meios de comunicação, por exemplo, o Sul, lá do Rio Grande do Sul, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. O Globo, Bela Megalha, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. Agenda do Poder, o comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando, então é fake news. Pede para botar, é fake news. Pede para botar no inquérito, para o Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? O comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher o general citado no caso Varela. Fake news, presidente. Peço encaminhar o inquérito das fake news, que o general do Exército proteja a sua corporação e peça ao ministro Alexandre de Moraes que tome providência. Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes do STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem um ditador. Porque a Constituição, até onde eu sei, diz, apesar de eu ter toda a oposição ao Lula, que a autoridade suprema é do presidente da República. Mas está aqui. E os fatos descrevem, cara, comandante. Os fatos descrevem. Eu não vi nada nas Forças Armadas, de fato, dizendo que é irregular e ilegal. Cid está preso. Ilegal inconstitucionalmente. E Vossa Excelência nada faz? O senhor nada faz, nada diz? E o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, porque não pede providência ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal. E perdoe a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros da ativa e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. E concluindo, o ministro José Múcio, Vossa Excelência falou, em determinado momento, que ele exatamente falou, qualquer governo precisa de Forças Armadas. É verdade. Principalmente as ditaduras. Eu quero evitar que esse processo que nós já vimos acontecer na Venezuela e em outros países se consolide aqui no nosso Brasil. Fica muito claro, no final da fala do Marcel Van Hatten, que a ditadura hoje do judiciário é endossada, corroborada, apoiada, sustentada pelas Forças Armadas. Isso está evidente. O golpe foi dado e as Forças Armadas fazem parte do golpe junto com o gabinete do Alexandre de Moraes e dos demais ministros que ou apoiam ou se silenciam sobre tudo que aconteceu. Eu só faria uma correção na sua fala e talvez também na intenção do Marcel Van Hatten. Quando você diz as Forças Armadas, tem que se dizer que endossam a ditatória que a gente está vivendo, tem que se dizer as altas patentes, o generalato das Forças Armadas, né? Porque, ao meu ver, e que eu tenho ouvido, é que dos coronéis para baixo existe um sentimento de indignação muito forte. Mas há um paradoxo aí. Existe uma percepção, um princípio de hierarquia, todo mundo sabe, que é gigantesco dentro das Forças Armadas, não só no Brasil, como nas Forças Armadas no mundo, aquelas que se dignam do seu nome. Então, elas obedecem quase que, em princípio, cegamente. Mas é difícil ser cego diante da realidade, porque o papel das Forças Armadas é garantir
a soberania nacional, a segurança nacional contra inimigos externos e internos. Agora, quando esse inimigo se internaliza dentro das Forças Armadas e se coopta a partir do momento em que ele fica endossando uma ditadura contra a própria população brasileira, contra as garantias individuais de liberdade, como evidenciou o documento do Congresso americano ontem, que o Alexandre de Moraes falava, né? A gente vai falar sobre isso qualquer isso. Vamos suspender os direitos individuais e as garantias constitucionais dos cidadãos. O que as Forças Armadas estão fazendo em relação a isso? Nada. Ela deixa, inclusive, que generais de alta patente tenham busca e apreensão acusados de maneira esdrúxula do golpe. O próprio ministro da Defesa, o Múcio, diz que não houve golpe, que houve uma baderna, que houve depredação de patrimônio público. Então, que tipo de ministério é esse? Que tipo de Forças Armadas essas que recebem ordens diretamente do homem que está rompendo a Constituição, do homem que está abusando dos seus poderes, do homem que está perseguindo brasileiros a liberdade de expressão, colocando na cadeia gente sem o devido processo legal, censurando previamente, tirando contas bancárias, exilando praticamente pessoas. Ou seja, é esse o endosso das Forças Armadas à segurança nacional? Troca a segurança nacional e as garantias individuais constitucionais previstas em lei pela segurança de um juiz que está ultrapassando todos os limites para implementar uma ditadura no Brasil? Na Venezuela, que se coloca, que se arroga uma democracia, é assim. É a Suprema Corte cooptada, é o Congresso cooptada, os canais de comunicação cooptados e, last but not least, como toda ditadura, as Forças Armadas que garantem a segurança não do povo, contra o povo, a favor da soberania ditatorial de um governo ditatorial. Ou seja, as Forças Armadas no Brasil estão sendo cooptadas na mesma direção das Forças Armadas da Venezuela, contra a população. Quando você tem Forças Armadas, só para dar um exemplo, que abraçam a população que estava invadindo o Congresso Nacional, erroneamente, ao meu ver, para dizer que estavam provendo a segurança e mentindo aquelas pessoas, para prender aquelas pessoas, para que depois aquelas pessoas fossem condenadas a quase 20 anos de cadeia, sem individuação de conduta, sem o devido processo legal, a cada circunstância de cada pessoa, como se fosse manada, endossado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, falar, não precisa de individuação de conduta. A condenação coletiva deve ser feita e as Forças Armadas endossam. Não existe, para completar meu raciocínio, meu comentário, não existe, numa abstração que se chama Estado, que deveria prover a segurança e o bem-estar social, alguém que não faça a segurança da força desse Estado. Se é um Estado soberano, se é um Estado democrático, se é um legítimo Estado democrático de direito, você tem que ter a força contra as forças de terrorismo e de crime que talvez queiram solapar o Estado. Mas no Brasil está se transformando aqui, se transformou mais uma vez na Venezuela. Essas forças armadas, essas forças de segurança que podem exercer o legítimo direito, note bem, de violência contra criminosos, se transformou numa ilegítima força de violência contra a população brasileira. É por isso a indignação do Marcel Van Hatten e é por isso a indignação de todos nós nesse mundo invertido que se transformou a realidade brasileira, em que as Forças Armadas foram cooptadas por uma ditadura de toga contra as garantias constitucionais do povo brasileiro. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.